Bernstein points out in a note today that the spot Bitcoin ETFs are really the largest pipe ever built between traditional financial markets and crypto. Possivelmente, o maior catalisador único na história das criptomoedas está diante de nós. O ouro teve um aumento de mais de 250% após a aprovação do seu ETF em 2004. Claro, a empolgação com o Bitcoin já começou. As you said, Bitcoin had been testing that $40,000 level the last few days, finally breached $42,000 earlier this morning. E enquanto El Salvador está tweetando sobre isso, assim como a CEO de uma gigante de investimentos revelando suas participações em criptomoedas, tudo isso e mais compartilharei com vocês o motivo pelo qual o Bitcoin está subindo. A verdade da situação é quando você compara o ETF do Bitcoin com o ETF do ouro. E a propósito, o ETF do ouro também teve um aumento durante a aprovação, assim como o Bitcoin. A verdade de tudo isso é que no dia, na verdade, talvez na semana em que Wall Street listou o primeiro ETF de ouro em novembro de 2004, o preço nunca mais baixou. Sim, claro, houve um pouco de comprar o boato, vender a notícia, mas assim que essa rampa de acesso foi estabelecida, o preço do ouro nunca mais diminuiu. Podemos nunca mais ver esse preço do Bitcoin novamente assim que o ETF da BlackRock e outros forem aprovados. De acordo com os analistas especializados da Bloomberg, ainda há 90% de chance de que todos os ETFs à vista sejam aprovados entre 5 e 10 de janeiro do próximo ano. E aqui está o porquê. A mídia convencional está dizendo a você que o Bitcoin está subindo. For one, the market, as you mentioned, is expecting to finally see a rate cut in the coming year after recent comments from Fed Chair Powell last week. But really the big thing on everyone's mind are the spot Bitcoin ETFs. Traders are increasingly bullish that the SEC will approve one of those applications by the first quarter of 2024, potentially as early as mid-January. This would allow investors to buy into digital currency directly through the same mechanism that they already use to buy stocks and bond ETFs. So you've got top asset managers, including BlackRock, WisdomTree, and Invesco, that have filed applications with the SEC. O Bitcoin novamente entrou no top 10 de ativos globalmente por capitalização de mercado. Claro, se ou quando o Bitcoin eventualmente ultrapassar o ouro, isso é mais de 13 vezes. No entanto, compreenda que há uma diferença entre ouro e Bitcoin. Quando o preço do ouro ou de qualquer commodity sobe e a demanda aumenta, eles sempre aumentam a oferta, ou seja, eles extraem mais ouro. Com o Bitcoin, aumentar a oferta é algoritmicamente impossível. Está fixado de forma transparente e aberta. É como cereja no topo, a oferta de Bitcoin será reduzida em 50% em breve, com o halving do Bitcoin. Se a demanda permanecer a mesma, o preço do Bitcoin deve subir. Claro, a demanda não permanecerá a mesma. Ela deve aumentar com o ETF. E sejamos realistas, não apenas no caso otimista, mas também no caso pessimista. Isso se conecta ao investimento em Bitcoin de El Salvador, que acabou de se tornar lucrativo, e o presidente está tweetando sobre isso. Ele gerencia um pequeno país, e este foi o tweet exato dele. Os investimentos em Bitcoin de El Salvador estão no azul, depois de literalmente milhares de artigos e críticas que ridicularizaram nossas supostas perdas, todas calculadas com base no preço de mercado do Bitcoin na época. Se vendêssemos nosso Bitcoin hoje, não só recuperaríamos 100% do nosso investimento, mas também teríamos um lucro de mais de 3 milhões de dólares neste momento. Claro, não temos intenção de vender, nunca foi nosso objetivo. Estamos plenamente cientes de que o preço continuará a flutuar no futuro, mas isso não afeta nossa estratégia de longo prazo. Ele também compartilha um pequeno gráfico exatamente quando El Salvador comprou. O maior banco privado do Brasil, Itaú Unibanco, lançará serviços de negociação de Bitcoin e criptomoedas, o que significa que o Itaú ajudará seus clientes a investir. E a Memecoin Bank não para.
A meme coin da Solana alcança mais uma alta histórica à medida que a Solana continua a subir nas últimas semanas. Sua meme coin, Bonk, está colhendo os benefícios, agora com mais de 760% nos últimos 30 dias. Qual é a sua aposta de baixo valor com potencial de alto risco e alta recompensa? Comente agora qual moeda eu deveria abordar em um vídeo futuro. Mas à medida que a empolgação com o ETF de Bitcoin à vista cresce e olhamos o que aconteceu com o ouro, novamente houve uma venda inicial, mas depois uma explosão de pressão de compra. Isso seria o caso pessimista a longo prazo para o Bitcoin. Ele se torna uma alocação recomendada dentro de portfólios tradicionais de finanças, provavelmente passando de 5 pontos base ou 0,5% dos ativos globais para talvez 100 pontos base ou 1% dos ativos globais. Isso seria apenas um aumento de 20 vezes na capitalização de mercado a partir daqui. Mas o caso otimista é que ele substitui completamente o mercado de títulos, que são lixo fiduciário inútil, e também substitui o prêmio monetário de ações, imóveis e ouro, reduzindo esses ativos ao seu valor de utilidade, à medida que os investidores buscam o Bitcoin por suas propriedades superiores como meio de preservação de riqueza. Basicamente, dizendo que sim, as pessoas ainda comprarão imóveis para morar porque precisam de um lugar para viver. Mas como investimento, por que não comprar imóveis digitais? E isso faria com que fosse quase 60% dos ativos globais, um aumento de 1.190 vezes em relação à capitalização de mercado atual. Pode ser interessante enviar este vídeo para um amigo ou familiar, para que eles compreendam o potencial da oportunidade aqui e o caminho para a temporada de altcoins. Sobre altcoins, com o último impulso do Bitcoin, houve, de fato, um impulso no mercado de criptomoedas. No entanto, com esse último impulso, a dominância do Bitcoin aumentou novamente, ultrapassando os 50%. Obviamente, isso está sempre flutuando, mas essas são as fases. Fase 1, o Bitcoin lidera, estamos aqui. Fase 2, o Ethereum lidera. Fase 3, as altcoins de grande capitalização seguem. Fase 4, as altcoins de média e pequena capitalização, os memes. Este é o caminho para a temporada de altcoins. Mas, novamente, não há garantias. Nunca invista mais do que está disposto a perder. O Bitcoin subiu mais de 150% no ano. O que estou procurando é, em última análise, o que temos visto: 3 passos para frente, 2 para trás. Observando mínimas mais altas, mínimas mais altas, mínimas mais altas. Mesmo que haja correções, o importante para mim é continuar a tendência, observando mínimas mais altas. A CEO da gigante de investimentos, Franklin Templeton, revelou que possui Bitcoin, Ethereum e outros tokens em sua carteira. A maioria desses outros tokens incluiria Uniswap e SushiSwap. Vale lembrar que a Franklin Templeton é uma defensora e utiliza a blockchain Stellar. Aqui está o porquê. It's so funny because I remember, I think it was in November of 2019, there was a filing that you guys had made that was picked up by, and it was the first mention of using the Stellar blockchain. And I was like, this is exactly the way that you want open technology to work. You guys looked at this, made your decisions about what you were going to do. No one had to force you. Like, no one went out and said, hey, we're going to pay you lots of money to do this. You guys figured it out. We were thrilled to see that, because that's exactly what we want to see happen all over the world. And what we do see happen, not at this scale necessarily, but small individual developers in other parts of the world can grab the technology and do it. But once we did, we were like, hey, we should be talking to them. And so we started the conversations, and it's just been so nice to watch the journey. Yeah. And to watch that, you guys did very methodically approach this. Yeah. And so what are the benefits that you see for? Well, I mean, of course, at the time we were, trying to figure out which platform to use. And, I think we ended up with Stellar because of really the capabilities that you guys have
that were so important for the regulatory environment, right? I mean, so this concept of being able to claw back a transaction, right? That's important. We're required to do that. If there's something that happens, you got to be able to fix some of those things, and have this control environment in which we're responsible for. And the Stellar chain allowed us to do some of those things. And then also, you guys Stellar's amazing with how cheap your gas fees are.